Obra Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcius. Capítulo 40. Depois de longa viagem, a carruagem finalmente alcançou seu destino e entrou na cidade de New Hampshire. Stephanie, ansiosa e atenta, não deixava escapar nenhum detalhe. Não se sentia cansada e sim, cheia de entusiasmo. Nunca antes havia saído dos restritos limites da comunidade quaker em que vivia, e aquela viagem representava a liberdade. Assim que o veículo parou, Eric pulou e ajudou-a a descer. Logo, avistaram Elder, nota de rodapé. Elder Evans, membro da comunidade dos Shakers de Lebanon, primo de Eric que os aguardava. É um grande prazer recebê-los aqui, em nossa casa. Desejo felicidade a vocês dois. Afetuoso, abraçou Eric e depois, com um discreto gesto de cabeça, cumprimentou Stephanie. Muito prazer, senhora. Seja bem-vinda à nossa família. Ela sorriu e agradeceu. Acomodaram-se na carroça e seguiram para o vilarejo de Lebanon. A jovem examinava Elder com atenção. Homem de cerca de 35 anos, estatura mediana, cabelos negros e semblante sereno e confiante. Falava pausadamente, sem ansiedade. Logo estavam na acolhedora residência do primo, que vivia com a família em uma das comunidades Shakers que se haviam instalado nos Estados Unidos. Era uma casa agradável, longe da vila, situada bem no meio de árvores e junto a uma nascente que se transformava em riacho de águas cristalinas. Ao descer da carroça, Stephanie sentiu a brisa fresca e o perfume das árvores e das flores e sorriu, observando ao longe o rio e pequenos esquilos que corriam de uma árvore a outra, através dos galhos que se tocavam. Que lugar lindo! É realmente muito belo. Apreciamos viver perto da natureza. Ela nos dá todo o sustento de que necessitamos e aqui nos sentimos mais perto de Deus. Imagino o Pai como um ser de grande beleza para ter criado lugares tão especiais. A família os recebeu com cordialidade. Depois do almoço, Elder abordou o tema. Então, Stephanie? Eric comentou sobre suas experiências. Desconcertada, ela respondeu. Parece que sou meio estranha. Vejo coisas que não existem em pessoas que já morreram. Elder demonstrou vivaz interesse. E há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequena, com 4 anos, segundo minha mãe. Contudo, tenho lembrança dessas experiências desde que adquiri noção de mim mesma. No início, pensava que eram pessoas vivas, tamanha a realidade delas para mim. À medida que cresci, as visões se espaçaram, mas não acabaram. Continuo sendo atormentada por elas. E o que faz quando isso ocorre? Depende. Quase sempre peço para ir embora, pois meu pai insiste que são a manifestação de Satanás, que me atormentam porque sou uma pessoa cheia de pecados e meu coração é mau. Stephanie fez uma pausa e com os olhos rasos de lágrimas disse: Acho que é por causa disso que meus pais não gostam de mim. Elder falou com brandura. Não fique triste, Stephanie. Você tem um dom e não deve se envergonhar dele. Que dom? Há muitos como você em nossa comunidade, com a mesma possibilidade. Na verdade, eu também os vejo. O Senhor? Sim. E por que isso acontece? Elder sorriu, tomou um pouco de refresco que a esposa colocara sobre a mesinha da varanda, para onde foram após a refeição, e prosseguiu. Essa é uma resposta que também estou procurando, e ainda não posso dá-la com precisão. O que sei é que essas visões são de fato espíritos de pessoas que já morreram e que alguns podem ver, nem todos. Há espíritos que se manifestam constantemente em nossa comunidade. Como são? Como sabe que não são demônios? Entre outras coisas, pelo amor que sentimos por eles. Amor? São pessoas que conheciam quando vivas? Não, estou confusa. É natural, você está presa aos ensinamentos que recebeu de seus pais e de sua comunidade. A despeito de isso ser bom e necessário, precisamos aceitar que não sabemos tudo
que há muito a ser descoberto, e se mantivermos o coração sinceramente unido a Deus, poderemos receber novas e importantes revelações. Stephanie, embora atenta, ficava cada vez mais confusa. Elder, alma sensível e amorosa, percebendo as emoções contraditórias da jovem, sugeriu: melhor do que falarmos sobre os fatos, será você os presenciar. Hoje à noite temos um culto de evangelização que fazemos para esses irmãos. Vocês podem participar e verificar de perto o que acontece. Tenho certeza de que será de enorme benefício para você, Stephanie. Depois, conversaremos e tentarei esclarecer suas dúvidas. O anfitrião fez longa pausa, observou o horizonte e propôs: devem estar cansados da viagem. Não gostariam de descansar durante a tarde? Linda preparou uma cama quente onde poderão se refazer. Além do mais, o frio está ficando mais intenso. Levantaram-se prontamente e seguiram Elder para o interior da casa. O casal se recolheu, tirando toda a tarde para descansar. No início da noite, sentaram-se à mesa para o jantar. A refeição era bem leve, apenas com frutas e milho cozido. Elder explicou: nossa refeição noturna, especialmente antes do culto, é sempre muito leve. Isso nos facilita o contato com os espíritos. Depois do jantar, seguiram direto para a reunião na Igreja dos Shakers de Lébano. Nota de rodapé: grupo protestante fundado sobre os ensinos de Anne Lee. Ficou historicamente conhecido por tratar homens e mulheres de maneira igualitária. Ao entrarem, Stephanie sentiu-se muito bem naquele ambiente. Embora estivesse apreensiva, um pouco desconfiada, comparando cada detalhe com aquilo a que estava habituada em sua própria comunidade, sentiu-se inesperadamente confortável naquele lugar. Em quase tudo era semelhante à sua igreja. A disposição dos móveis, o tamanho do salão, os bancos, que inclusive eram mais perfeitamente elaborados. Tudo lhe parecia familiar e ela, aos poucos, foi ficando mais à vontade, deixando-se envolver pela energia tranquila do recinto. No plano espiritual, Geórgia, satisfeita, acompanhava a filha. Endereçava-lhe suaves vibrações de amor e harmonia e dizia aos seus ouvidos espirituais: está segura neste ambiente, poderá ter contato com o atributo da mediunidade de que é portadora, tal como diversos membros desta comunidade. Tendo sua sensibilidade ampliada, começará a compreender muitas questões. Não apenas aprenderá a lidar com o fenômeno da manifestação espiritual, como entrará igualmente em contato consigo mesma. Que Jesus a abençoe e ampare, minha filha, descerrando-lhe o entendimento de que tanto necessita. Serena, Stephanie sorria a todos com cordialidade, liberta por inteiro de suas apreensões. O culto começou como de costume, muito semelhante aos que ocorriam na igreja em Pensilvânia. O pastor fez uma oração. Foram entoados alguns cânticos, leu-se um trecho da Bíblia, seguido de breve pregação do reverendo sobre o tema, que se encontrava em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Sem saber porquê, naquela noite, o capítulo já ouvira tantas e tantas vezes seu próprio pai pregando, tocou mais fundo seu coração. Pensou que o amor era verdadeiramente importante. Avaliou a si mesmo e admitiu, com sinceridade, que aquela definição de amor estava distante do que sentia. Ela não sabia amar como era ali descrito. Estava mergulhada em sua meditação, quando notou que a iluminação do salão diminuiu. Olhou ao redor e ouviu a explicação de Elder. Não se assustem. Durante o contato com os espíritos, nos sentimos mais confortáveis, mantendo as luzes do salão um pouco mais suaves. O coração de Stephanie disparou. Um medo enorme apossou-se da jovem,
que segurou firme a mão do marido. O silêncio no salão se fez absoluto à medida que crescia a expectativa dentro dele. Subitamente, uma mulher ao fundo falou com voz grossa e estranha. Pedimos permissão para entrar. O pastor respondeu: em nome de Jesus, tem autorização para se juntar a nós. Stephanie, incapaz de controlar a emoção, viu o salão repleto de peles vermelhas, todos com vestimenta indígena e alguns com belos cocares. Eram muitos que entravam e formaram um grande círculo ao redor das pessoas que ali estavam. A jovem virou-se para o marido e indagou: de onde eles vieram? Quem? Sussurrou Eric. Esses índios que acabaram de entrar são daqui? Pergunte ao Elder, por favor. O prestimoso senhor, a escutar, respondeu: são espíritos de uma tribo de peles vermelhas que nos visitam há vários anos. Stephanie, muda e paralisada na cadeira, mal conseguia piscar. Então, tomada de forte sensação que não controlava, ergueu-se e iniciou uma dança tipicamente indígena. Na mesma hora, outras pessoas, homens e mulheres, ergueram-se e também se puseram a dançar. Cantavam uma música e falavam em idioma indígena. Eric fez menção de levantar-se, mas Linda o deteve. Não se preocupe, ela está bem. Todos estão bem. Ele voltou a sentar-se e observou que Elder era um dos que dançavam. Não demorou e todos pararam, falando muito. O pastor tomou a palavra. Irmãos peles vermelhas, é com alegria que os recebemos entre nós esta noite. Ouviram a mensagem sobre o amor? Alguns daqueles que estavam de pé responderam na língua indígena afirmativamente. O pastor prosseguiu: desde que chegaram até nós, têm manifestado o ressentimento que sentem por terem sido praticamente expulsos de suas terras pelos homens brancos. Somos todos irmãos e, muito embora alguns de nós tenham agido de modo totalmente contrário ao amor a que nos referimos esta noite, estamos aqui para tentar ajudá-los. Deus, em seu amor infinito, quer sempre o melhor para todos. E continuou falando um pouco mais sobre o amor, diretamente para aquele grupo de espíritos. Eles permaneceram em silêncio. Ao final, dançaram novamente e um deles falou através de Elder: agradecemos por nos receberem. Muitos outros virão depois de nós, para falar aos homens que ainda estão na terra. Depois se despediram e partiram. Aos poucos, um a um, todos voltaram aos seus bancos. Entoaram novo cântico e encerraram o culto. Stephanie, que retornou ao seu lugar auxiliada por Elder, sentou-se fitando o marido e indagou: o que aconteceu? Não se lembra? Foi estranho, como se visse tudo de longe. Já a caminho de casa, estando todos na carroça, Stephanie, muda, segurava com força o braço de Eric. Sente-se bem, minha filha? Perguntou Elder. Um pouco confusa. Minha cabeça está pesada. É natural. Trata-se de uma experiência muito densa. Ela ficou calada por alguns instantes, depois indagou: o que se passou ali dentro? Recebemos alguns irmãos nossos, espíritos de índios peles vermelhas, que, não sabemos como, se manifestam através de alguns de nós. Você, Stephanie, tem a capacidade de ver e ouvir os espíritos de homens que já morreram. Eles não são seres do mal, são apenas espíritos. E o que querem? A princípio não sabíamos. Ficamos perplexos exatamente como você está agora. Depois, com a convivência, entendemos que eles vieram a nós para aprender e lhes estamos ensinando sobre Deus e sobre Jesus. Parece que se sentem muito bem quando lhe falamos. Você viu hoje, não foi? Sim, eles querem ouvir sobre Jesus. Às vezes nos fazem perguntas típicas daqueles que estão aprendendo. São almas carentes do Evangelho e o recebem com alegria. Stephanie se mostrava confusa e angustiada. Como pode ser isso? Aprendi que não podemos nos comunicar com os mortos. Linda, tocando o braço da jovem, respondeu: sei que é difícil. Também recebemos ensinamentos nesse sentido. Todavia, não podemos ignorar aquilo que se passa todas as semanas em nossas reuniões. Não contamos às outras pessoas sobre o que acontece em nosso meio, pois não aceitariam.
A grande maioria não acredita e não compreende. Seu pai, por exemplo, não adianta contar a ele. Mesmo que visse, não acreditaria. Mas não podemos ignorar aquilo que vimos e ouvimos e, sobretudo, o que sentimos. Esses espíritos são irmãos nossos que nos procuram, querendo aprender sobre Deus. O que fazer? Ignorá-los? Preferimos repetir o apóstolo Paulo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Durante todo o percurso e nos dias que se seguiram, Stephanie conversou por longas horas com Elder, buscando esclarecer suas dúvidas. Na semana seguinte, participaram da reunião, vivendo aquela experiência com grande intensidade. George auxiliava a filha, fazendo baixar sua ansiedade e vibrando sobre ela confiança e serenidade. Ao final daquele período, quando se preparavam para partir de regresso à Pensilvânia, Stephanie abraçou Elder e agradeceu. Muito obrigada por tudo que me proporcionou. Volto para casa com mais esclarecimento sobre minhas experiências e principalmente sabendo que não sou uma pessoa amaldiçoada. Elder retribuiu o cumprimento carinhoso dizendo: lembre-se de que Deus tem seus propósitos em tudo o que nos acontece, sempre. Confie nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Stephanie acomodou-se na carruagem e acenou pela janela despedindo-se dos amigos. Quando o carro partiu, ela abraçou o marido que comentou: eu não disse que seria bom virmos? Você já sabia de tudo o que ocorria aqui? Quando esteve em minha casa, Elder contou que estavam recebendo visitas de espíritos, sem descrever todos os pormenores. Acho que ele tinha receio da reação de meus pais. Foi a mim que falou mais detalhadamente, e ainda assim é preciso presenciar para compreender. E como tinha tanta certeza de que seria bom para mim? Não sei. Algo me dizia que deveríamos vir. Stephanie sorriu, encostando a cabeça no ombro de Eric. Deviam ter sido os espíritos que lhe falaram ao coração, sugeriu. Virando-se para ela, ele disse: será? Não tinha pensado nisso. Depois de longa jornada, os dois finalmente chegaram à pequena cabana de madeira que fora toda construída pelas mãos do próprio Eric, com a ajuda do pai. Não ficava muito longe da casa onde Stephanie morara com a família. Quando ela pisou num singelo alpendre, sentiu forte vertigem e quase desmaiou, sendo apoiada pelos braços fortes do esposo. Ele a acomodou em uma cadeira de balanço que colocara bem na frente da casa, voltada para a linda paisagem. Depois de alguns instantes, a moça respirou fundo e disse ao marido: já me sinto melhor. Deve ser cansaço da viagem. Virou a cabeça e avistou a casa dos pais. Ao notar uma das irmãs correndo para dentro da casa e a mãe à porta a chamá-la, sentiu forte aperto no peito e teve vontade de chorar. Uma angústia indefinível a dominou e, sentindo medo, pediu: por favor, querido, me abrace. Eric aconchegou-a ternamente, acariciando seus belos e macios cabelos. Preocupado, perguntou: o que foi, querida? Não se sente bem? Não sei o que sinto, apenas me abrace forte. Deixando-se envolver pelo amoroso abraço, Stephanie conseguiu afastar os temores da mente e o casal entrou, enfim, no novo lar.